planejamento tributário, todo mundo se planeja, né? Aqui mesmo tem um monte de gente se planejando, eu vou, fico, continuo aqui ou não, não é? É uma coisa, outros não se controlaram e planejaram e foram embora, não é? Mas o planejamento tributário é um tema hoje muito importante no Brasil. Na área tributária está havendo uma mudança total de paradigmas. E uma coisa que vocês estudantes, nós estudiosos, né, que eu também estou estudando agora fazendo pós-doutorado, temos que nos atentar. O princípio da legalidade, a estrita legalidade que nós estudamos a vida toda durante a faculdade, ele está sendo mitigado. Como cidadã, isso me preocupa muito. Ou seja, está havendo uma relativização da questão de dizer que, especificamente na área de planejamento tributário, a nossa mentalidade sempre foi, não é vedado, não é proibido, é permitido. Mas hoje não está sendo mais visto assim. Então, hoje, a Receita Federal, os tribunais administrativos, os primeiros casos que chegam no judiciário, ainda são muito poucos, eles vão todos no sentido de não admitir que a empresa pratique atos, operações ou negócios, mesmo que lícitos, que reduzam tributo. Então, está havendo um movimento de desconsideração de operações, atos e negócios, uma simples compra e venda de uma empresa, uma fusão, uma cisão, a venda de um bem, a venda de ações, emissão de debêntures. Hoje, qualquer negócio está passível de ser desconsiderado. E aí, a minha preocupação, essa é a minha tese que eu estou fazendo de pós-doutoramento em Lisboa, é exatamente quais os limites para você identificar até onde uma operação é lícita ou até onde essa operação ultrapassou a licitude e avançou pelo abuso e chegou à fraude. Isso porque, atualmente, a Receita Federal está fazendo autuações bilionárias, de bilhões mesmo, tá? Então, hoje mesmo no CAF está sendo julgada aquela fusão, e uma coisa muito próxima da gente, fusão do Banco Santander com o Banespa, uma autuação de 4 bilhões de reais de impostos que estão sendo cobrados. E o que é mais grave, além de se cobrar o tributo, está sendo imposta multa de 150% e considerado como fraude, como crime, ou seja, diretores e donos de empresas passíveis de serem penalizados criminalmente e chegar até ser preso. Então é importante que você tenha cuidado. E aí você, como profissional, ainda talvez no início da carreira, estudante, ai meu Deus, para que é que eu quero saber isso? Bom, se não quiser para nada, pelo menos é uma área que está dando um dinheirinho razoável, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá estudar e ver como a gente pode identificar o que é lícito e o que é ilícito. Muito bem. Isso vai até com o tema do Congresso, que é planejamento e segurança jurídica. Tá vendo? Hoje nós estamos no campo de alta insegurança jurídica. Então, hoje nós não temos certeza. Hoje você faz uma operação, como várias pessoas fizeram operações lá em 99 e 2000, e hoje estão sendo desconsiderados e estão sendo julgados e estão sendo criminalizados. Então, é importante que se estude exatamente quais são os procedimentos lícitos e quais os procedimentos abusivos, que esses sim tem que ser combatido, a fraude, a simulação ou o simples abuso. Há uma fome insaciável do leão, ou seja, temos uma carga tributária alta. Daí porque o contribuinte é doido para fugir dessa carga tributária e procura mecanismos lícitos para reduzir, porém, muitas vezes ele ultrapassa essa licitude e chega à fraude. Vocês estão vendo ali uma igreja, né, normal, outra igreja aqui, o que é que você vê diferente? Você vê que o planejamento não é novo no Brasil. Você vê que a igreja tem uma torre completa e outra torre incompleta. Por quê? Porque em Portugal, lá no século XVIII, isso é no Brasil, tá? Ele existia um imposto sobre obra acabada. Então, o que é que se fazia aqui no Brasil? Construía a igreja com a torre, não construía a outra, então era sempre uma obra inacabada, daí não se pagava o tributo, né? Então, não é nova essa questão de se planejar para reduzir tributo. E aí eu pergunto, alguma ilicitude? Não acabei minha obra. Mas se fosse hoje,
iria ser cobrado o tributo. Por quê? Porque você teve a intenção de não acabar essa obra exatamente para não pagar o imposto. É isso que você vai ter que ter cuidado daqui para frente, porque qualquer operação da empresa vai poder ser desconsiderada. Não é nova essa análise, principalmente os países do Common Law, Estados Unidos, Reino Unido, eles já vêm há muito tempo desenvolvendo, porque eles não têm uma lei escrita, como nós temos. Já no Brasil, como a gente vem do Civil Law, ou seja, a lei escrita, o que não está na lei, a gente não é obrigado a cumprir, a lei apreende todos os fatos, e isso foi analisado lá. Só que isso agora está passando para o Brasil também. Ou seja, o perigo hoje, e aí, ministro, a minha fé é em vossas excelências lá em Brasília. Por quê? Porque essa questão do precedente, da interpretação daquele que vai aplicar a lei, ela é muito perigosa, é muito subjetiva, daí porque gera insegurança. Aqui no Brasil a gente tem também casos antigos, e nesse período prevalecia sempre o quê? A estrita legalidade. Não é vedado, não é proibido, é permitido, você vai poder fazer. Só que isso mudou. Então, hoje há uma mudança total de paradigmas, e isso é no mundo todo. A legalidade, ela está sendo mitigada. Ou seja, você não fez algo que a lei não veda, mas o fisco, e no caso os tribunais administrativos no Brasil e em outros países já também os tribunais estão fazendo a mesma coisa, eles não estão admitindo. Então, você parte da estrita legalidade. Aqui no Brasil eu identifico mais ou menos até o ano de 1999, e onde é legal, ou é ilícito, ou é fraude, ou é simulação. E aí passamos para um terceiro momento, onde a capacidade contributiva, que a doutora Micaele falou também, né? A isonomia, a solidariedade e a concorrência desleal. Então, veja só, esse é o quadro, esses são os princípios que hoje estão norteando as ações da fiscalização e também dos nossos tribunais. Isso aí eu identifico, mais ou menos a partir de 99, a Receita Federal começou a fazer as grandes autuações, elas caíam nos tribunais, e a partir de 2004 os tribunais começaram a julgar contra o contribuinte. E hoje é unânime essa forma de julgar, de interpretar a lei. Ou seja, em busca de mais arrecadação, quando não se pode mais aumentar alíquotas, busca-se a releitura da mesma lei e dar uma nova interpretação para aquela mesma lei, e aí partir para a autuação e partir para cobrar tributos. Então, nós tínhamos um tempo que era estrita legalidade, o que não está vedado, não está proibido, é permitido. Aí temos um acordo do Conselho de Contribuintes, que é a segunda instância julgadora administrativa dos tributos federais, né? E temos o marco de 2001, quando tivemos a Lei Complementar 104, que essa lei tinha o objetivo de vedar planejamentos tributários, né? Só que a lei dizia que a autoridade poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular, tá? E aí vinha dizendo, observados os procedimentos previstos em lei. Então, é importante ver, desconsiderar, vai poder desconsiderar quando houver dissimulação, no entanto, terá que haver uma lei, tá? E essa lei nunca aconteceu. Tivemos a MP 66, essa MP 66, ela previa abuso de forma, falta de propósito negocial, só que ela foi rejeitada. Então, ficamos com a lei complementar, que dava poder para o fisco desconsiderar atos e negócios, só que a lei não foi regulamentada até hoje. Mas aí não adiantou, não foi regulamentada, mas passou-se a aplicar a lei sem ter lei, e passou-se a cobrar o tributo sem ter lei que desse respaldo. E o que é pior, está sendo mantidas todas essas autuações. Em outros países, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, todo mundo já tem uma lei, para você ver também que não é só um movimento do Brasil. Outro dia até eu sentei do lado do Barreto, que é o secretário da Receita. Barreto, olha, vou dizer uma coisa que não devia dizer, não pega bem.
Mas nós no Brasil estamos atrasados com relação a essa questão do planejamento tributário. Lá nos outros países, eles chegam até como Portugal. Vê como o negócio está bem avançado. Lá em Portugal, hoje, se um advogado, um contador, ele bola uma tese e vai oferecer essa tese para o cliente, e essa tese, claro, implica em redução do tributo, ele é obrigado, sob pena dele cometer fraude, de já informar antecipadamente ao fisco. Se ele não informar, o contribuinte que usar é obrigado também a informar, sob pena dele ser considerado como crime. Ou seja, e aí ele informa e o fisco vai analisar se aceita ou não aquela operação como lícita. Se ela não aceitar, ela cobra tributo, mas não é crime, mas se ela aceitar, tudo bem. Se não aceitar, ela vai cobrar o tributo e não é crime. Então, você vê que em outros lugares está mais adiantado esse nível de interpretação. E aí não dá tempo para a gente analisar, mas isso aí é uma tendência sociológica, ideológica, a questão do social entrando no mundo. E isso implica o quê? Uma insegurança total de que a lei hoje, ela está sendo, o princípio da legalidade, ele está sendo mitigado. E aí também ninguém é santo. Eu digo que na relação jurídico-tributária, né, entre fisco e contribuinte, não tem anjo de auréola e asa, nem nem cão de rabo e chifre, né? Ou seja, cada um quer o quê? Fisco arrecadar e contribuinte pagar menos tributos, né? E aí o contribuinte também abusou demais das brechas da lei, das omissões da lei, e com isso teve uma reação administrativa. Então hoje você tem desconsideração de operações, atos, negócios e contratos, você tem requalificação de fatos. Por exemplo, alguém faz uma doação, o fisco chega lá e diz, não, você fez doação para pagamento dos tributos, se tivesse feito uma venda era ganho de capital, então eu cobro o tributo como se fosse venda, ganho de capital. Então, você vê na prática o que está acontecendo, e está acontecendo exatamente essa requalificação de fatos através de presunções subjetivas. Quando o fisco não encontra o que dizer, ele diz o seguinte, essa sua despesa não é dedutível porque não é necessária para a sua empresa. Como? Quem sabe a necessidade da minha empresa sou eu. Mas ele diz, não, não é. E aí, qual é seu argumento contra essa interpretação subjetiva? Então, essa é a realidade. E aí, quando tem oportunidade, na maioria das vezes, porque não tem a lei que possibilite o fisco a desconsiderar no caso de planejamento, eles dizem que simulação é fraude e penaliza com 150% na área federal. Então, hoje nós temos uma insegurança total, procedimental, que leva à insegurança jurídica. Seja para o fisco, seja para o contribuinte, porque também os auditores fiscais, e aí eu fui auditora da Receita Federal durante vários anos, e aí posso dizer, lá também tem um clima de insegurança, porque eles não sabem qual é o limite do que quando deixa de ser lícito e passa a ser ilícito. E essa reação administrativa hoje, ela tem alguma base, ou seja, qualquer operação vai ter que ter propósito negocial. Então, tudo isso serve de parâmetro para quando a empresa for fazer uma operação, antes de qualquer coisa, ela vai fazer o seguinte, eu vou fazer isso só para reduzir tributo, hoje não é mais aceito, ela tem que ter um outro propósito negocial. Aí eu trago alguns parâmetros que qualquer operação que você faça, que envolva compra e venda de bens, de ativos, operações com pessoas vinculadas, operações com paraíso fiscal, offshore, operação no Uruguai. Qualquer coisa que passe pelo Uruguai tem logo assim, se tem alguma coisa, tem um sentimento de fraude. Eu até brinco, minha gente, quem for fazer a operação, passa na Argentina, Paraguai, comigo. Mas não passe pelo Uruguai, porque tudo que acontece lá, o fisco já de antemão tem uma prevenção de que está acontecendo uma fraude. E aí, o que é mais grave também, você vai ver que nos julgamentos, na análise de todos os julgados que estão sendo feitos, fatos semelhantes, como não tem lei, fatos semelhantes são vistos de formas diferentes com objetivo. Então, você vê conceitos, institutos totalmente diferentes, abuso de forma, você vê aí negócio atípico, propósito negocial, abuso de direito, gestão anormal. Isso são conceitos que estão sendo usados na jurisprudência para fundamentar a autuação e manter essas autuações. Só que esses institutos, cada um significa uma coisa. E na lei tributária nós não temos nenhum que diga, acontecendo qualquer desses fatos, vai ter que pagar o tributo.
Mas só que isso tudo está sendo aplicado mesmo sem lei. Então, precisa se descobrir qual é o caminho mais seguro. Até porque o fisco hoje se baseia no seguinte: uma operação é usual, é normal? Não, então ele cobra tributo. Essa operação, ela é normal ou anormal? É um comportamento abusivo? E aí ela cobra o tributo. E para você ver que como na vida tudo é relativo, né? O que é usual para um pode não ser para outro. Quer ver um exemplo? Estão vendo aí o casamento do príncipe, as duas princesinhas lá com aqueles modelitos de chapéu. Já imaginaram, meninas? A gente com o chapéu daquele. Mas imagine, para mim não é usual, para mim não seria normal um negócio daquele, né? Mas para elas lá estão sentindo assim, chique, eternos, né? Aqui também, Lady Gaga com esse modelito de carne. Imagine que horror. Ela está lá se sentindo o máximo. Então, para você ver que o conceito de usual, normal, é muito subjetivo, sem parâmetros para cobrar tributo. Então, não pode haver cobrança de tributo e acusação de crime com base nesses parâmetros. Por quê? Por conta de isso ter uma carga muito grande de subjetividade. E aí vem a relação tributária, ela é baseada na lei. Por isso que na relação tributária se exige lei, exatamente para cercar de segurança essa relação tributária. Então é preciso se distinguir o planejamento lícito. Veja, a própria lei, em muitos momentos, ela dá opções de planejamento. Você fazer lucro real, presumido, ser empresa do simples, é a lei lhe dando a opção, ó, planeje como é que você vai poder pagar menos tributo. Você tem algumas brechas da lei, por exemplo, na época da privatização, saiu uma lei dizendo, quem comprar a empresa, aquelas empresas lá que estavam para ser privatizadas, a empresa vale 10, você paga 100, 90 é um ágio que você usa como despesa e pode deduzir. Isso era um estímulo da lei para que se fizesse a operação. Todo mundo fez. Foi inclusive o caso do Banespa e do Santander. Não são meus clientes, infelizmente, né? Mas eu estou contando só porque está no momento do julgamento. E aí as empresas, confiando naquela prescrição legal, utilizaram. Agora, 10 anos depois, que a lei é 97, né? Aí vem o fisco e diz, você fez isso para pagar tributo, então eu vou cobrar o tributo. E aí acabou-se. A lei não permitia, mas a lei não me vedava. Mas eu não vou aceitar. Agora também os contribuintes utilizaram de muitos artifícios, de muitas manobras ilegais. E aí você tem os planejamentos que a lei não vedava, mas que são abuso. Você tem alguns procedimentos, alguns planejamentos que a lei já foi lá e vedou, transformando em presunções legais. E aí você tem sim as fraudes, porque também muitos contribuintes não são santos e fazem sim fraude e simulações. E essas são crimes e merecem ser combatida. E aí, a maioria dos juristas ainda não se apercebeu que nossa legislação vem muito em cima, ela vem mudando como um todo, essa questão da forma de visualizar os negócios, essa questão do social, no sentido de quê? De aprender a capacidade contributiva, de que quem tem mais deve pagar mais, e eu não aceito que quem tem mais faça mecanismos para reduzir a carga tributária em detrimento do outro. Então, muito bem, você vê lá no Código Civil que diz, vamos obedecer mais a intenção do que o sentido literal. Então, não interessa hoje se você tem um contrato formal de compra e venda registrado no cartório, etc. O fisco vai poder chegar lá e desconsiderar. É um exemplo muito clássico aqui, que saiu em todos os jornais, Felipe Scolari e Ratinho, por exemplo. Teve da Atena, teve outros jogadores de futebol, que eles abriram pessoas jurídicas. Então, pessoa física, né? Felipe Scolari, uma pessoa física que tinha a marca dele, explorava essa marca, fazia todas determinadas operações, mas ao mesmo tempo ele foi contratado lá por aquele time do Rio Grande do Sul como pessoa jurídica. Anos depois o fisco disse, não, na realidade você faz uma atividade personalíssima. Ora, a atividade personalíssima é você que presta serviço. Então, esse dinheiro que você disse que foi de pessoa jurídica, na realidade é salário. Foi lá, cobrou o tributo como salário, deu alto de mais de 50 milhões de reais e foi mantida a autuação.
E isso aí está bem perto de vocês também. Por exemplo, um hospital que pega os médicos tudinho, manda fazer uma pessoa jurídica para pagar menos tributo, né? Eu estou vendo que tem um bocado de gente rindo, porque aqui tem muito isso. Muito bem. Aí o que acontece? 2 ali fizeram uma ruga, né? Assim, muito séria. Né? Aí o que é que acontece? Nesse caso, houve a desconsideração dessas operações e foi cobrado o tributo. Então, se você olhar, a legislação toda, ela está caminhando para dar fundamento a esse tipo de interpretação. Se você chegar também aos princípios contábeis, o Brasil entrou no IFRS, isso no Sistema Internacional de Contabilidade, e lá o princípio é da primazia da essência sobre a forma. Ou seja, se você tem formalmente um contrato, uma empresa feita, etc., mas a essência do negócio é outra, o registro contábil vai ser feito dessa outra modalidade. Quer o exemplo? Leasing. O leasing hoje, contabilmente, ele é registrado como se fosse aquisição de bem. Então, fiscalmente ainda não tem lei que diga, mas não vai demorar para que haja esse mesmo tipo de interpretação. E aí todo mundo fica um pouco confuso. Mas quando é que eu sei que tem uma primazia da essência sobre a forma? Quando a essência coincide sobre a forma? É muito simples, vou dar um exemplo para vocês. Meninas, imaginem aquele homem lindo, maravilhoso. Pode ser Richard Gere, pode ser Leonardo DiCaprio, né? Eu, particularmente, sou mais Rodrigo Lombardi, aquele lindo da novela das 8, né? Muito bem. Meninos podem imaginar o contrário, né? Aquela feia da Juliana Paz, né? Quem seria mais? Aí, sei lá quem é que vocês acham bonita aí dessas atrizes. Então, você imagina, né? Então, nós mulheres, vemos aquele homem lindo, maravilhoso, cheio de charme, moreno alto, bonito e sensual, né? E aí você vê a forma perfeita, né? Quando ele abre a boca, só diz besteira, é um grosseirão, mal educado, etc. Você vê, a essência não coincidiu com a forma, né? A diferença entre o homem e a mulher é que pra gente, realmente, a essência precisa coincidir com a forma, é igual o fisco, né? E para os homens não, basta a forma que eles já estão totalmente satisfeitos, não é isso? Só que isso entrou para a contabilidade e agora também para fins tributários. Ou seja, a essência efetivamente precisa coincidir com a forma. Então, se você diz que é uma compra e venda, necessariamente ela vai ter que coincidir. Então, não adianta, eu vou mostrar para vocês rapidamente algumas operações para vocês verem como isso está sendo interpretado. Muito bem. Uma coisa que tem que chamar atenção é que a essência para a contabilidade é diferente da essência fiscal e se realmente não coincidir com a essência sob a forma, é considerado uma simulação. Aqui nós temos já decisões, inclusive antigas, onde o CARF, o Conselho Administrativo Fiscal, dizia que se não houvesse a coincidência da essência sob a forma, seria simulação. E hoje isso está imperando em todas as operações, em todos os negócios. Inclusive, com a mudança do Brasil no FRS, ele obriga o próprio contador, quando for fazer o registro contábil, ele já vai ter que, por exemplo, uma empresa no exterior que não tem autonomia financeira, que não tem a sede, etc., ele, quando registrar, não diz mais que é uma outra empresa, já tem que considerar como filial. Então, a própria contabilidade, as regras contábeis hoje obriga que no momento de registrar, que seja considerado. Eu estou trazendo para vocês um exemplo, para vocês terem bem em mente o que é que significa o que eu estou falando. Famosíssima operação Casa Separa. Essa operação Casa Separa, uma empresa aqui no dia 29 de janeiro, né? Tá ruim de ver isso aqui. Lá tá melhor. De 99, né? Ela fez um contrato de associação, X e Y. Muito bem. No dia 30 de janeiro, às 9h30, eles fizeram o aporte de capital, entraram com dinheiro. Então, 2 pessoas sendo sócios, eu e a doutora... Não, nós duas não, porque pode ser que saia errado, né? Vamos botar doutor Farley lá com a outra doutora ali, porque se der errado, fica lá com eles. Mas veja, 2 pessoas resolvem se associar. Aí, uma entra com dinheiro e a outra entra com bens, né? Às 9h30 elas integralizam o capital e às 14 horas do mesmo dia, essa empresa que foi criada, ela é cindida. Quem entrou com dinheiro sai com bem, quem entrou com bem sai com dinheiro.
O que é que ele queria? Ora, se ele na realidade queria vender o bem, só que se fosse fazer a venda do bem, iria ter uma tributação de ganho de capital muito alta. Se ele resolve fazer uma empresa, um entra com o bem, outro entra com o dinheiro, e depois há uma cisão, ninguém paga imposto, porque foi uma empresa que foi feita e foi cindida. Essa operação ela é real, foram centenas de empresas autuadas, tá? E aí, no final das contas, isso foi planejamento, abuso ou simulação? Foi planejamento, só que foi um planejamento abusivo, mas não foi uma fraude, não foi uma simulação. Por que abusivo? Porque ninguém abre uma empresa às 9h30, faz uma cisão e às 14 horas faz uma fusão e às 14 horas faz uma cisão e aí as pessoas saem com bens diferentes do que entraram. Então, só que isso hoje está sendo autuado como simulação, como fraude. É um planejamento? É um planejamento. A lei veda, a lei não veda. Então, você pode fazer, tá? Só que isso é um abuso. Foi feita uma operação única e exclusivamente para reduzir tributo. Mas nosso ordenamento jurídico não tem lei que diga que o fisco vai poder desconsiderar. Mas o que é que ele faz? Está desconsiderando. E os tribunais estão mantendo. Então, isso é insegurança jurídica. E aí é interessante que eu disse para vocês, né, que essa operação casa separa, casa às 9h30 e separa às 14 horas, é uma operação artificial, né? Mas na realidade ela acontece. Vejam, o CARF julgou esse caso dizendo que era simulação, que era fraude, tá? Que era ausência de motivo extratributário, cobrou os tributos, multa 150% e acusação de crime para os administradores. Mas só que você vai analisar uma operação casa-separa, você vê que na realidade ela pode acontecer realmente, né, para ficar bem comprovado. Vamos ver esse caso aqui. Esse casal de ingleses, ele se casou, né? E aí simplesmente casou-se, separou-se e casou-se de novo em 60 dias, tá? Então você vê que a realidade ela é mais forte realmente, ou seja, você não pode presumir, porque houve um casamento e uma separação, que não existia a possibilidade de haver um casamento tão rápido e uma separação tão rápida. E nesse caso eles eram casados, divorciaram e voltaram a casar, e foi interessante porque o motivo foi o seguinte: o homem não conseguiu viver sem a mulher. Você vê, meninas, como uma mulher é importante na vida do homem, né? Ele estava com problema financeiro e se separou, mas a falta dela foi tão grande que ele não conseguiu sobreviver e voltou para a mulher. Isso é um conselho para os homens tratarem bem as suas mulheres. Porque toca dela não querer voltar, meu filho, olha, já ter arranjado melhor do que você, aí você só. Vou passar rapidamente, porque eu acho que o pessoal já tá querendo terminar, né? Doutor Farley está olhando para mim assim, com carinho só, ó ouro. Muito bem. Essa operação foi muito conhecida, né? Principalmente dos mais antigos, eu já convivi com ela depois, que foi a fusão da Colgate com a Colinos, tá? Tudo bem, existia a Colgate brasileira e a Colinos, ela não era dona da Colinos. A Colgate brasileira tinha 25% do mercado. A dona da Colinos, lá nos Estados Unidos, resolveu vender a Colinos. Ora, claro que a Colgate queria comprar a Colinos porque ela queria comandar o mercado, porque a Colinos tinha 50% do mercado. Muito bem, só que ela não tinha dinheiro. A vendedora exigiu, a dona da Colinos disse o seguinte: ó, eu quero que a operação seja feita no Uruguai. Por quê? Porque ela que estava vendendo, que ia apurar o ganho de capital, ela queria realmente economizar tributos, né? A compradora, que era a Colgate, ela queria comprar e ser dona do mercado. Então tinha um propósito negocial, tinha um motivo extratributário. Ela não estava querendo economizar. Ela não tinha dinheiro, foi buscar na controladora dela, que está nos Estados Unidos. A controladora não tinha dinheiro, foi tomar um empréstimo no Citibank. O empréstimo do Citibank na época tinha juros de 8% ao ano, e aqui 8% ao ano, e aqui era 13% ao mês. Então você vê que era mais vantajoso ela tomar um empréstimo fora do Brasil. Então, muito bem, o Citibank emprestou para a controladora,
A controladora emprestou para a brasileira e a brasileira emprestou o dinheiro para a empresa do Uruguai. Muito bem. Formalmente, todos os contratos de empréstimos, de mútuo, tudo foi feito bonitinho. Só que na hora de ir o dinheiro passou direto da empresa dos Estados Unidos para o Uruguai. Então, só esse fato foi suficiente para a Pecha de dizer o seguinte: essa operação, na realidade, foi só para reduzir tributo, essa despesa não era necessária. Veja, quando a Colgate comprou a Colinos, a empresa do Uruguai devolveu o empréstimo com as ações da Colinos, né? Isso foi uma concorrência internacional que aconteceu tudinho. E aí a Colgate passou a ter 75% do mercado nacional. Lembram da pasta Sorriso, né? Ela foi criada exatamente nesse momento porque o CAD disse: você está com 75% do mercado, você não pode. A pasta Colinos, lembra que era amarelinha, nós todos crianças, né? Eu não sei, talvez o ministro, assim, o outro ali eu já olhou assim. O senhor lembra da pasta Colinos? Eu não lembro, que era muito pequena nesse tempo, né? Mas tinha uma pastinha Colinos lá amarelinha com... Terezinha, a mulher dele está aqui me olhando com tão feio. Eu não estou dizendo que ele tem idade não, Terezinha, pelo amor de Deus. Né? Muito bem. Aí o que é que acontece? Aí apareceu a pasta Sorriso, ou seja, essa foi uma operação que existiu, não tinha artifício, tinha propósito negocial, tinha extratributário. O fisco foi lá e autuou e disse: essa dedução dos juros desse empréstimo não pode ser deduzida do imposto. E aí cobrou um auto milionário que o CARF manteve, dizendo: é uma despesa que não é necessária. E aí é tão interessante, o julgamento foi esse, que ele dizendo: não pode haver um empréstimo de 99% lá do capital, uma regra que tem sobre empréstimo. Tem hoje, porque na época não existia limitação de empréstimos entre controlado e coligado. Tá? Então você vê, nesse momento que esses fatos ocorreram lá atrás, né, que o auto foi julgado primeiro em 2004, foi em 99, não existia regra nenhuma que limitasse a possibilidade de empréstimos e a dedutibilidade de juros entre empresas coligadas no Brasil e no exterior. A lei só apareceu exatamente no ano de 2009. Depois até do julgamento, 10 anos depois do fato gerador. No entanto, foi autuado e cobrou o tributo por uma lei que não existia. E é interessante que, em recente palestra, o Procurador da Fazenda Nacional, citando o caso, disse que foi aplicada por antecipação uma lei que só apareceu depois. Então, você vê como a gente está num clima de insegurança. Aqui eu estou trazendo rapidamente como é que o STJ está vendo a questão da desconsideração, tá? Está aplicando que, para desconsiderar fatos e operações, tem que haver a obediência ao artigo 50 do Código Civil, que é desvio de finalidade, ato intencional de fraudar terceiros e também a confusão patrimonial. Então, esse é o parâmetro que o STJ vem decidindo, tá? Em vários julgados. Aqui eu chamo a atenção para vocês uma coisa que está acontecendo nesse momento, que é a famosa guerra fiscal, aquela questão de empresas abrir, por exemplo, o Fundap, né? Aqui bem pertinho no Espírito Santo. Empresas que não são do Espírito Santo, que fazem importação pelo Espírito Santo para reduzir o ICMS. Pode, a lei veda não veda. Eu não vou entrar na questão da guerra fiscal do ICMS. O que eu vou dizer aqui é o seguinte: essas operações estão sendo desconsideradas. Ou seja, esse caso aqui, inclusive, o ministro Marco Aurélio diz que poucas vezes defrontei-me com processo a revelar tamanha fraude ao fisco, né? Ou seja, eles estão descaracterizando a operação e cobrando o tributo. Então, é preciso hoje você ter muito cuidado. Eu estou trazendo vários julgados aqui. Um deles aqui, o ministro dá um sinal e diz assim: se fosse um planejamento, poderia ser utilizado. Então, qualquer operação hoje de empresa tem que tomar um cuidado muito grande, porque ela poderá ser desconsiderada. Receita Federal do Brasil criou as DEMACs, Delegacia dos Maiores Contribuintes, pessoas jurídicas que faturam acima de 80 milhões, pessoas físicas que faturam acima de 5 milhões, estão tendo acompanhamento o tempo inteiro. Tudo que faz, qualquer tipo de operação, imediatamente é visualizado, é fiscalizado.
Então tem que ter um cuidado maior quando as empresas e até as pessoas físicas forem fazer quaisquer operações, porque os tribunais, claro que se Deus quiser não será o caso do ministro Castro Meira, né? Aproveitar já para fazer aqui um merchandising, né? Não tem um processo lá com o senhor não, ministro, né? Então veja, os tribunais estão indo na tendência de ratificar essa desconsideração. Então hoje qualquer operação entre empresas tem que ter um cuidado muito grande, tá? Ou seja, tem que ter um propósito negocial, tem que ter um motivo extratributário, sob pena de haver uma desconsideração, tá? Aqui eu estou trazendo alguns alertas que é importante ter quando for ser feita qualquer operação dentro da empresa. Quais são as passíveis de serem desconsideradas? Então, você tem que analisar. O objetivo da operação foi só reduzir carga tributária, o negócio empresa foi criado artificialmente, tem propósito negocial, a formalização dos atos, a substância coincide com a forma, ou seja, se você diz que é uma compra e venda, no concreto tem que ser uma compra e venda. A forma tem que coincidir com o conteúdo. A vontade das partes coincide com a realidade, tempo de realização da operação realizada em vários passos, tudo isso são alertas que o fisco usa para desconsiderar a operação e cobrar o tributo como se fosse uma operação de outro tipo. Felizmente não dá para a gente analisar todas essas operações, mas fica o alerta que sempre que for ser feita qualquer operação na empresa, qualquer uma, até tipo hospital que pega os funcionários e os médicos e abre uma pessoa jurídica prestadora de serviço para fugir da tributação. Tem que ter um cuidado muito grande com tudo isso, porque hoje tudo isso está passível de ser desconsiderado, mesmo sem lei. E aí eu trago algumas reflexões, tá? No seguinte sentido, nós estamos no Estado Democrático de Direito, onde prevalece ainda a legalidade, a liberdade e a autonomia negocial, tá? Não existe previsão para aplicação da analogia, dos precedentes. O planejamento da economia tributária é diferente de fraude. Nosso ordenamento admite sim, embora esteja bastante mitigado, tá? Os planejamentos abusivos têm que ter prova do artifício pela autoridade fiscal, tem que ter previsão e lei. A economia de tributo é diferente da fraude, tá? Tem que ter muito cuidado quando se for realizar qualquer operação, porque hoje ela está passível de ser desconsiderada sem dizer que está desconsiderando. Existe sim um dever de pagar tributos, mas esse pagamento de tributos ele tem que ser de acordo com a lei. Por quê? Porque nós temos sim um direito a planejar a nossa vida. Tudo é planejado, né? Todo mundo quando foi sair de casa hoje, as meninas então, né, que roupa eu boto, que brinco, que anel, que sapato, tudo se planeja. Também se planeja na área tributária. Não pode ser vedado esse direito do contribuinte, desde que seja o planejamento lícito e de acordo com a lei. Planejamento é diferente de fraude. Nosso ordenamento, sim, ele protege o planejamento. O limiar entre o planejamento e o abuso, ele é muito tênue. Só que o fisco hoje está avançando e entrando nos planejamentos tributários. Então, tudo isso afeta a segurança jurídica. E o caminho atual não tem retorno. Então, qualquer negócio hoje de uma empresa, a venda de um bem, a compra de um bem, a junção de uma empresa, uma despesa, seja lá o que a empresa for fazer, ela vai ter que ter um cuidado redobrado, sob pena de posteriormente ser autuado. E como nós não temos uma lei que coíba isso, está se considerando que tudo é fraude, multa de 150%. Então, hoje a minha pesquisa, inclusive esse é o tema da minha tese de pós-doutorado, né, é exatamente que se chegue a identificar quais os procedimentos corretos, de acordo com a lei, que não poderão ser desconsiderados pelo fisco. E aí, sobre essa matéria de planejamento, eu trouxe aqui rapidinho uma historinha para vocês, não quero estourar meu tempo não, presidente, veja. Que em caso de planejamento, prevalece a lei da selva, né?
Muito bem, dois amigos foram passear na floresta, né? E estavam lá passeando quando de repente apareceu um leão, né? Aí um disse: Deus do céu, corre, corre, corre. Saiu correndo às pressas, né? O outro calmamente parou e calçou um par de tênis, né? Aí o outro vira e disse: peraí, você vai calçar um par de tênis nessa hora? Você acha que isso vai lhe salvar, vai correr mais do que leão? Ele disse: não, não preciso correr mais do que leão, eu preciso correr mais do que você, né? E aí ele mostrou que os planejamentos os planejamentos corretos são aceitos. Aproveitar para fazer o merchandising do nosso congresso de Recife, que vai ser agora em setembro, né? Depois do congresso aqui de vocês, realmente é o maior congresso do Brasil, né? Aproveita, tem que fazer um H aqui com ele, senão no ano que vem ele não me convida mais, né? E lá a gente vai debater todos esses temas, estão todos convidados, e um abraço.